Hoje pela manhã não tivemos nosso culto de ensino. Eu separei exatamente para orar, conferir as escrituras. Deus falou algo ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Daí eu pedi para você abrir em Mateus capítulo 8. Quero ler os versos 5 ao 13. Porém, antes de ler estes versos, eu quero só comentar rapidamente com vocês sobre a alegria que invadiu meu coração de ver líderes desta comunidade reunindo suas células, fazendo algo diferente, tendo práticas de amor, de relacionamento. Alguns fizeram almoço, outros fizeram cafés da manhã, outros saíram para um piquenique. Isto trouxe tanta alegria para o meu coração, porque eu fiquei me deparando com a realidade da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja em que os irmãos estavam juntos, tinham comunhão, conheciam-se mutuamente, e eles caíam na simpatia de todo o povo. Nós estamos no caminho certo. Quero estimular os demais que não tiveram condições de fazer isto, para não se deterem apenas a um feriado. Sempre que possível, estabeleça uma saída com a célula. Reúna a célula em lugares diferentes, parques, locais de livre acesso. Tenham um tempo de comunhão, se conheçam melhor um ao outro, amem-se, sirvam um ao outro. Esta igreja tem compromisso com esta visão que um dia Deus deu à comunidade da graça, de uma igreja família. Nós não somos um amontoado de pessoas. Achei excelente a sua iniciativa, viu, Alessandro? Você reuniu num piquenique aqui no Horto, né? Foi no Horto que você fez? Não? Na Lapa. Olha que lugar lindo pelas fotos. Eu fiquei vendo a imagem bonita, um grupo bacana que estava com você. E outros que fizeram também algo diferente. Tem assim a minha consideração e o meu estímulo para que a gente possa fazer, não só num feriado, mas todas as ocasiões que for possível. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para aquilo que está acontecendo no mundo. Quantos têm acompanhado os noticiários da política? Quantos? Algumas horas atrás, o Joesley Batista se entregou na Polícia Federal aqui na Lapa. Isto eu creio que é fruto daquilo que estamos orando aqui aos domingos. A Igreja de Jesus tem orado para que este Brasil haja ordem, haja comando, haja decência. O Procurador-Geral da República, esta semana, fez denúncias, entregou ao ministro Fachin ali denúncias contra ex-presidentes, a qual ele intitulou de quadrilha. Uma quadrilha que tomou conta da nossa nação. O cenário político, as pessoas olhando tudo isto e dizendo: qual a punição? O que é que vai haver para estas pessoas que foram encontradas numa sala? 51 milhões de reais. E eu fiquei pensando, se alguém é capaz de guardar na sala de um apartamento 51 milhões, qual a quantia que esta pessoa deve ter fora do país? Qual a quantia?
Isso nós descobrimos de uma pessoa. Quantos outros não estão fazendo o mesmo, que não foram descobertos ainda? Estamos acompanhando os noticiários da natureza, o furacão. Antes de sair de casa, eu estava acompanhando o noticiário e não só a Flórida, mas amanhã chega a Miami. E depois Orlando, numa escala de menor intensidade. Este furacão que trouxe prejuízos, devastou cidades. Ouvi esta semana alguém preso delatando que os líderes principais de uma organização fizeram um pacto de sangue. Fiquei vendo a natureza. Vocês tomaram conhecimento do México? O terremoto? Já morreram 65 pessoas por enquanto. E este número vai crescendo cada vez mais. Eu dizia ao Tiago, eu estava ontem assistindo um canal de TV, um jornal, e de repente na Rússia houve uma chuva de gafanhotos. Eu nunca tinha visto isso. Não era de granizo, gafanhotos. As pessoas estavam assim num grande lago, pescando, e elas não conseguiam se esconder. Assim como um enxame de abelha, uma chuva de gafanhotos. Você já se deparou com uma chuva de gafanhotos? Nós precisamos ter um tempo de oração, como fazemos no nosso circuito, orando pela nossa nação, mas orando por coisas que estão acontecendo no mundo. Eu recebi um vídeo esta semana em que um grupo de cristãos que estava em Miami, não tendo mais o que fazer, eles decidiram ir para a praia e adorar a Deus. Eles preferiram, em vez de fugir, orar e adorar a Deus. Eu pensei, antes de compartilhar a palavra com você, que nós, como cristãos, temos compromisso em ver todas estas sequências todas, quer no campo político, quer na natureza. Eu sei que todas essas coisas não estão alheias ao controle de Deus. Eu vou falar sobre isso hoje. Mas queria convidar você, por um momento, a se colocar de pé comigo, e nós temos um momento de oração em favor de tanta gente que está sem entender. Há muita gente desnorteada por aí. Muita gente não falando nem coisa com coisa. E a igreja tem uma das armas que eu julgo ser mais poderosas, que é a oração. Quando a igreja se une para orar, eu creio que o Senhor ouve dos céus. E eu creio que o Senhor tem prazer nas orações dos santos. Portanto, eu queria convidar você a tomar as mãos de quem está ao seu lado. Tiago, você pode vir aqui e nos conduzir nesse tempo de oração aqui, em favor destas catástrofes todas, em favor do cenário político, em favor de tantos temores que andam rondando o coração de tanta gente. É tempo da igreja se unir em oração. É tempo de nós levantarmos a nossa voz em favor das pessoas. Ah, mas eu não conheço. Mas o Senhor conhece a todos. Então eu queria convidar você, de mãos dadas, a levantar a sua voz junto com o Tiago agora.
Pai, nós sabemos que essas coisas precedem a tua volta. Sabemos, ó Pai, que são inevitáveis essas catástrofes. É inevitável que o pecado se aumente, que a iniquidade aumente. Mas, Pai, nós sabemos que o teu projeto está nos teus planos, a salvação de todos os homens. Não é projeto teu o sofrimento, não é projeto teu a morte, sem que estes homens e mulheres se rendam a ti, Pai. Nós te pedimos como igreja, e há poder na oração da igreja nessa noite. Há poder quando oramos a ti, quando clamamos a ti. Quando clamamos a ti, sabemos que o Senhor pode revelar a nós mistérios ocultos. O Senhor pode ter misericórdia. O Senhor é Deus de misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, daquelas pessoas que estão localizadas nos Estados Unidos, aquelas pessoas localizadas no México, as pessoas que estão em Cuba, as pessoas que estão em São Martinho, as pessoas que estão no Caribe. Pai, essas pessoas estão sofrendo pela devastação. Essas pessoas estão sofrendo porque fenômenos naturais, assim que elas os veem, Pai, elas só os veem como fenômenos climáticos, mas nós vemos que há a tua mão, nós vemos que há alerta vindo do céu para nós, e nós te pedimos, Pai, poupa os homens e as mulheres, e faça com que eles conheçam a ti, a tua salvação seja vista em toda a terra. Pai querido, essa chuva de gafanhotos, outros sinais políticos de iniquidade, nós te pedimos, Pai, não que o Senhor nos livre do mal, mas que o Senhor revele a cada um de nós que não somos daqui, e que o nosso clamor é que o Senhor venha com misericórdia sobre a terra, que o Senhor venha com poder sobre a terra, que o Senhor poupe homens e mulheres que estão sofrendo sem saber, que há um clamor do Senhor e dos céus, dizendo a eles: venham, os céus estão abertos para vocês. Pai, anuncia através de cada um de nós aqui, anuncia para toda a terra, que a tua vontade é que todos os homens sejam salvos, e nenhuma catástrofe natural, nenhum fator climático, nenhuma corrupção, nenhuma mentira do homem seja maior do que o teu grande poder revelado sobre toda a criação, Pai. Nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos que tu és Senhor sobre todas as coisas, nos submetemos à tua vontade, mas te pedimos, Pai, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia dessa humanidade, e venha com a tua salvação sobre todos. Usa-nos, levanta a mão da pessoa que está do seu lado e diga: Senhor, usa o meu irmão como um profeta de salvação nesses dias. Usa o meu irmão para declarar salvação em meio à destruição. Usa o meu irmão para declarar paz em meio à tormenta, em meio a guerras. Usa o meu irmão como mensageiro das boas novas do Evangelho de Jesus, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, como igreja, pela Eunice Pérez, tia da Paula Jardim, com o coração obstruído, e fará uma cirurgia em breve. Pai, nós cremos que a tua vontade é que a Eunice também seja salva pelo Senhor e seja instrumento de honra e glória. A comunidade da Zona Norte declara saúde sobre a Eunice, e declaramos que o nome poderoso de Jesus será exaltado através da Eunice e da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer todos juntos amém. Amém. Tome o teu lugar. Em Mateus capítulo 8, Jesus está aqui desenvolvendo o ministério terreno dele. Jesus está curando, libertando, está falando sobre o reino que ele veio implantar. E nos versos 5 em diante, nós encontramos a seguinte declaração: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado,
Mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Este é o episódio da cura de um soldado que estava debaixo da ordem deste centurião. Portanto, ele tinha um regimento de 100 soldados sob o seu comando, e este estava paralítico e violentamente era atormentado por espíritos que deveriam fazer muito mal àquele homem. Jesus ouve o pedido do centurião. Jesus exclama que nunca viu, nem mesmo na sua cidade natal e no Israel, um homem com tanta fé como aquele centurião. Jesus disse que aquele homem deveria voltar para sua casa, pois aquele seu empregado já havia sido curado, a saúde havia sido devolvida. Mas Jesus, entre essa experiência, ele destaca um assunto, que é o assunto que eu quero tratar com você nesta noite, que está no verso 11. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nos dias em que nós estamos aguardando a volta de Jesus, e como igreja temos que fazê-la mesmo, porque cristão que não está aguardando o seu Senhor, algo precisa ser questionado na sua experiência pessoal. Porque esta vida com Cristo, ela não pode e não deve ser superior àquela que há de um dia acontecer para todos aqueles que um dia receberam a Cristo e aguardam o seu regresso. Mas temos ouvido muito sobre a volta de Jesus, o regresso de Jesus, muita gente apreensiva, como será, quando será, de que maneira será. Tudo isso tem chegado aos nossos ouvidos, mas eu quero nesta noite me deter aqui sobre esta fala de Jesus em relação a muitas pessoas que virão. Portanto, cabe a mim, cabe a você como igreja, como cristãos que somos, ter um papel fundamental nestes dias da história da igreja evangélica brasileira, que é de levar o maior número de pessoas a ter uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Por isso o texto que eu quero tomar como base é exatamente este. Esta tanto poderia ser uma palavra profética, como contendo aqui uma promessa. Jesus está afirmando que haverão muitos que ainda não foram alcançados, muitos que já experimentaram no passado, já morreram, já não estão mais entre nós, e que o número é incontável, muitos. Ele não diz aqui a quantidade, mas ele diz que serão muitos que estarão com ele naquele dia, vão assentar-se à mesa com Jesus e vão estar vendo ao lado pessoas que também creram, que também experimentaram a mesma salvação que eu e você um dia experimentamos. Portanto, em primeiro lugar, muitos são aqueles que morreram no Senhor.
A gente precisa fazer de forma bem clara a leitura e entender o que é que Jesus aqui àqueles seus seguidores. Muitos haveriam de se assentar, porque depois que Abel, o primeiro santo na história da humanidade, morreu, vieram outros tantos que também já morreram. Por exemplo, depois de Abel, o primeiro santo, vieram outros, e estes todos estão aguardando, como nós, a volta, o regresso de Jesus, para que Ele venha nos levar. Se você olhar para o texto do Apocalipse, no capítulo 7, verso 9, você vai encontrar a seguinte declaração: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. É um número grande, pessoal. A gente não pode ficar agora assustado com determinadas falas e com determinados acontecimentos, achando que é um grupo seleto, pequeno. Nós não sabemos se esse grupo ele está em um numeral de milhares, nós não sabemos, mas a Escritura afirma no texto do Apocalipse, e Jesus vem aqui reforçando no Mateus capítulo 8, que é uma imensa multidão, grande demais para ser contada. E ele ainda dá a definição: esta grande multidão virá de todas as nações, de todas as tribos, todos os povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. É assim que nós haveremos de estar naquele glorioso dia. Uma quantidade sem fim de homens e mulheres que, depois do primeiro homem santo que viveu sobre esta terra, chamado Abel, e que, sendo ele morto, Jesus está dizendo que ele vai reunir todos quantos morreram no Senhor. Eu não sei você, mas isto me traz muita alegria, porque eu tenho, no meu caso, alguns cristãos que já morreram no Senhor. E eu me lembro de vários deles, inclusive a minha mãe. Você deve ter alguém que você estimava muito, que você amava muito, que era do Senhor e que morreu. Então o Senhor está dizendo para nós que muitos serão aqueles que já não estão mais entre nós, morreram. Mas naquele dia em que o Senhor voltará, estas pessoas, estes irmãos estarão com todos nós. Não bastasse isto, diz aqui o texto, referindo a muitos, quando todos os crentes de cada nome, nação, povo e língua. Isto me fez lembrar sobre aqueles que a Escritura fala de forma muito clara. Por exemplo, fala de Noé. Noé vai estar naquele dia também. Fala de Abraão, o pai da fé. Vai estar naquele dia. Fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, fala de Davi e dos profetas e dos santos do Novo Testamento. Falam de Estevão, um diácono. Fala de Paulo, que escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. E veja, tudo isto referindo-se a este termo: muitos virão. Muitos virão. Eu gosto desta expressão de Jesus, porque isto me dá segurança. Isto faz com que eu entenda de que o Senhor que eu sirvo é um Senhor que salva todos, e Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. E se a gente salva, que um dia experimentou essa graça, que viveu em Cristo e que não está entre nós, esteja certo, estes estarão naquele dia com a igreja gloriosa de Jesus. A verdade é que a família de Deus será encontrada no final da nossa jornada aqui na terra bem maior do que aquilo que a igreja hoje supõe. Nós achamos que é um grupo limitado, mas eu estou estudando, estou ouvindo, estou guardando o meu coração. Esta palavra que eu estou trazendo hoje é para trazer paz ao seu coração. Acima de tudo, convicção de que você, naquele dia, quando o Senhor voltar, você estará com Ele.
Quantos vão estar com o Senhor naquele dia? Faça um aceno bem alto para mim aqui. Naquele dia, quando o Senhor voltar, você estará com o Senhor. Fale isso para a pessoa do seu lado. Você vai estar com o seu Senhor. E quem já partiu também vai estar com o seu Senhor. Quando nós nos deparamos com a Escritura, que fala que muitos virão, em seguida tem assim escrito. Ouça isto. Virão do Oriente e do Ocidente. Eu não creio que Jesus estava aqui usando uma frase literal. Quer dizer então que quem é do norte e do sul não se assentará com Jesus? Somente um grupo exclusivista do Oriente e do Ocidente? Então eu ficaria pensando, Jesus tem assim um grupo especial. Jesus teria assim um grupo seleto. Não é isto que eu entendo das Escrituras. Vou lhes dizer por quê. Não há dúvida que esta é uma expressão proverbial. Jesus estava querendo chamar a atenção daqueles seus seguidores. E ela não deve ser interpretada literalmente. Como os seus salvos não viessem do norte e sul, somente do nascer e do pôr do sol. Os salvos virão de diferentes lugares. Você pode afirmar isso em voz alta? Os salvos virão de diferentes lugares. Virão de lugares distantes, de lugares dos mais improváveis que eu e você poderíamos ter pensado que um dia viria gente dali. O céu será um lugar para servos, para mestres, para gente de toda espécie. Por isso eu garanto a vocês que nós como igreja, aqueles que passaram por experimentar uma vida transformada em Cristo Jesus, nasceram de novo, são novas criaturas. Estas pessoas estejam certas que estarão com o Senhor naquele glorioso dia. Estarão com o Senhor. Em terceiro lugar, quero afirmar a declaração de Jesus quando ele diz: assentar-se-ão no reino dos céus. Quando eu lia, meditava e orava sobre esta verdade, sabe o que veio ao meu coração? Eu vou ler para você para ser digno daquilo que eu escrevi. Esta expressão assentar é muito agradável e confortável. Porque olha o que a Escritura diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34 e 35. Assentar-se à mesa, como está escrito aqui em Mateus 8, significa um senso de confiança que eu e você devemos ter em Cristo. Ele prometeu que os filhos deste reino vão se assentar com Ele. Isto traz para mim profunda confiança, convicção e paz. Ouça isto. Não é momento de ficarmos agitados, questionando, duvidando, perguntando. É momento de nós entendermos o que o Senhor está dizendo quando Ele se refere a muitas pessoas, a sua igreja, evidentemente, e Ele está dizendo que tanto aqueles que já não estão entre nós, quanto nós que estamos aqui, e pode ser que venha ser no momento de abrir e fechar de olhos, como a Escritura diz, como um ladrão que vem à noite, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas uma coisa precisa estar no meu e no seu coração: descanso.
descanso de que vamos assentar-se com o nosso Rei Jesus, naquele bendito e maravilhoso dia. E por último, eu quero destacar aqui o que eu encontrei meditando nesta escritura. A companhia daqueles que farão finalmente você e eu desfrutar desta salvação. Daí eu ficar pensando sobre o encontro da célula. Eu comecei a olhar a célula sob a ótica do reino. Enxergar aqui o que Jesus estava dizendo sobre esta quantidade de pessoas. E a melhor forma de você e eu enxergarmos quantas pessoas estarão salvas e estarão com Jesus naquele glorioso dia, é você olhar para a sua célula. É você ver as pessoas a quem você ama, serve e convive. Pessoas que estão aguardando a volta de Jesus como você. Mas e aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas? Novamente eu olhei para a célula com esta prioridade. A célula, se fosse apenas um grupo local de homens e mulheres salvos em Cristo, ela perderia o seu sentido. A célula, é muito bom ter os salvos que fazem parte dela, mas a célula só faz sentido quando esta olha para fora. Ela olha para o mundo sem Deus, ela olha para as necessidades do ser humano e ela vai de encontro a essas necessidades. Ela então se preocupa em alcançar as pessoas, não para que esta célula se torne célebre, não, pelo contrário, ela quer apenas cumprir com o seu projeto original, que é de alcançar as pessoas como cada uma das pessoas da célula foram salvas, foram ganhas, foram transformadas, e ela assim vai multiplicando a escritura que você está lendo comigo, quando Jesus afirma que muitos virão. Então eu pensei, muitos virão mesmo, e virão também da zona norte de São Paulo, da graça da qual eu faço parte, e virão das células que hoje reunimos aqui, centenas de pessoas que fazem parte desse projeto glorioso chamado célula. Célula é um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento, é um lugar de evangelismo, mas é um lugar também para alcançar as pessoas. Foi pensando em tudo isto que eu separei esta escritura nesta noite para fazer a você uma pergunta. E a pergunta é esta: você e eu temos a certeza que estamos neste grupo que Jesus fez questão de dizer, muitos virão? Primeira coisa, você e eu temos convicção e certeza disto? Cristo é a nossa vida. Como bem disse o Arthur, a declaração do apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Gálatas: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, ou seja, neste corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A primeira resposta que nós precisamos dar é: Cristo é a minha vida, Ele vive em mim. Jesus voltará para buscar os que são seus. Segundo lugar, você gostaria de ver aqueles a quem ama e quer bem, também assentados como Abraão, Isaac, Jacó e você, junto com Jesus? Agora, o foco volta-se para os de fora. E os de fora não são os desconhecidos apenas. Os de fora pode ser os de dentro da sua casa. Pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser um marido.
seus olhos e os meus voltam-se para estas pessoas. Lógico que a gente quer conhecer, quer alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos, isso é um fato. Mas seria incoerente nós ganharmos o estranho e não ganharmos o da nossa própria casa. Vocês têm ouvido, os mais próximos, sobre o desafio que tem estado no coração da minha esposa em relação ao pai dela. Nós não desistimos dele. Queremos ver meu sogro confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Queremos ver o meu sogro se batizando, mesmo com tumor, mesmo com câncer, mesmo com quimioterapia, com tudo o que ele está fazendo. Nós queremos vê-lo alcançado e salvo. Queremos começar a fazer isto com os de casa. E queremos estender isto para as pessoas estranhas. E aí eu quero voltar esta pergunta a você. Você já alcançou as pessoas da sua casa? Todos da sua casa são salvos? Você gostaria que a sua célula alcançasse também os ímpios, os estranhos? Ímpio é todo aquele que vive na impiedade. Você gostaria de ver pessoas que estão vivendo na impiedade sendo alcançadas e salvas? Começa com os de casa e se estende para os de fora. Nesta noite, se eu te perguntar, você já foi salvo? O que você me responderia? Qual seria a sua resposta para mim nesta noite? Você teria convicção em dizer, sim, pastor, eu já experimentei isso em Cristo Jesus. Fui alcançado, o Evangelho chegou até mim, e eu recebi a Cristo, e eu sou agora uma nova criatura. Quantos já tiveram essa experiência? Levante as mãos. Quantos nunca tiveram uma experiência como essa que eu acabei de dizer? Não tiveram. Todos aqui nesse local já tiveram uma experiência como essa que eu acabei de dizer. Então agora, a pergunta número 2. Você já tem os ímpios da sua família salvos? Quem que você gostaria de ver salvo? Você já saberia me dizer logo que eu lhe perguntasse, quem você gostaria de vê-los salvos? Então eu quero propor algo muito prático nesta hora. Você pode ficar de pé um instante comigo? Você notou que num cenário em que Jesus estava curando as pessoas, Jesus curou o empregado desse centurião. A seguir, Jesus cura a sogra de Pedro. Certa vez eu ouvi dizer que Jesus foi à casa da sogra de Pedro para curar de uma febre. Olha, quero dizer para você que Jesus não foi para curar a sogra de Pedro de uma febre. Ela estava doente e também tinha febre. Portanto, nós não sabemos que doença ela tinha. Mas Jesus estava ali curando também a sogra de Pedro, que posteriormente haveria de experimentar a vida transformada que seu genro experimentou. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Como é que eu e você podemos tornar prático o Evangelho? Jesus estava curando as pessoas, e ao curar as pessoas, ele estava dizendo para os seus seguidores: muitos virão a mim, muitos serão salvos, gente de todo lado. Eu não sei se eu disse a vocês, mas uma ocasião eu estava na CEPAL, eu e o pastor Ademar, ouvindo um pastor na cidade de Bagdá, falando que para algumas pessoas endurecidas no coração,
E ele mostrava a foto de um médico que durante muitos anos servia ao Islã, portanto afrontava a igreja de Jesus. E a igreja desse pastor orando por este médico, familiares dele já haviam sido alcançados e salvos, e ele rejeitando Jesus, foi necessário Jesus aparecer a ele corporeamente. E aquele homem se rendeu a Cristo, aquele homem veio a Cristo, aquele homem experimentou salvação em Cristo, e aquele homem se tornou um dos homens mais respeitados em Bagdá para falar de Jesus naquela igreja local. Será que nós não podemos ter experiências da nossa célula em ver Jesus atuando na vida dos nossos familiares? Talvez não seja você que vai levar a salvação para a sua família. Jesus advertiu sobre isto. Ele disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Talvez não seja eu, a Nádia, quem leve Jesus para que o meu sogro experimente salvação. Talvez outro cristão. Mas eu estou chamando a sua atenção nesta noite para um fato. Se nossas células se reúnem, elas devem ter um plano e de salvação. As nossas células, vou repetir, elas devem ter um plano de salvação. Eu iniciei exaltando vocês pelo fato de vocês fazerem do feriado um encontro diferente, e é verdade, mas não pode ficar apenas nisso. Nossas células devem ter um plano para salvar as pessoas. Será que nossas células têm um plano para salvar as pessoas? Será que a gente comenta isso na célula? Quero salvar o meu filho, quero salvar a minha esposa, quero salvar o meu marido, quero salvar o meu vizinho. Será que a gente tem feito isso, irmãos? Ou será que a gente está um pouco distraído, como bem se referiu a Nádia algumas semanas atrás aqui, falando para as irmãs? Estamos vivendo os dias de Noé. Estamos muito distraídos. E eu me incluo nesta distração também. Sabe o que eu pensei em fazer hoje? Antes de passar aqui a palavra ao pastor Wagner. Quantos de vocês fazem parte de uma célula? Levante aqui o braço. Faça um aceno para mim. 99% desta comunidade está em célula. Então posso pedir uma gentileza para você? Você vai se reunir em célula agora. E o líder de célula vai me ajudar aqui, como facilitador, dizendo qual é o plano que a nossa célula tem para alcançar os familiares e os estranhos. Qual é o plano que a nossa célula tem para alcançar os familiares e os estranhos? Algumas pessoas anotem, porque isso deverá ser assunto desta semana na nossa célula, fruto do que eu estou pregando, fruto do que eu estou compartilhando com você nesta hora. Muitos virão, mas só virão muitos se eu e você estivermos trabalhando, se ficarmos na zona de conforto, se acharmos que quem tem que fazer é Jesus, absolutamente Ele é quem vai até as pessoas, absolutamente Ele é quem vai convencer as pessoas. Isso não vai ser assim, pessoal. Deve haver a minha e a sua participação. E Ele conta com a igreja dele. A lista é enorme de familiares. Imagino que na sua célula também. Você vai precisar, tanto quanto eu,
de uma estratégia. E só o Espírito Santo é quem vai dar a forma de fazer isto. Às vezes o familiar não está nem morando em São Paulo. Como é que você vai levá-lo a Cristo? Você pode usar aqui uma ministração que está gravada, um livro que você pode enviar. Você pode ter alguns recursos. O Espírito Santo vai mostrar como. Isso é uma ação soberana. Mas a segunda pergunta que nós deveríamos orar é: os estranhos que queremos ver alcançados e salvos. Segure as mãos de quem está ao seu lado aí na célula. Segure as mãos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, é da tua vontade que todos te conheçam e que todos experimentem salvação. Coloca em mim e nesta célula o desafio de anunciar a todas as pessoas que eu me deparar a palavra de Deus, a obra de Jesus, a fim de que, lançando as redes, eu possa ter uma colheita de almas para a tua igreja e para a célula que eu faço parte. Espírito Santo, coloca em mim este desafio de evangelizar e de anunciar a Cristo a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço neste membro da sua célula e diga: prepare-se, prepare-se. Muitos virão e farão parte da sua célula e desta igreja local. Depois de abraçar, retorne ao seu lugar, volte às cadeiras na disposição inicial, e o pastor Wagner vem para fazer os desafios a todos nós nesta noite.